nesta noite nós vamos pontuar 3 tipos de chamada: a chamada universal ou a chamada geral, a chamada ministerial e a chamada específica. Então, nós precisamos entender, o tipo de cada chamada, seja ela uma chamada universal, uma chamada ministerial e uma chamada específica. Vamos lá? Já pegou sua caneta? Já pegou seu papel? Já está pronto para fazer suas anotações? Então vamos lá. Primeiro tópico: chamada universal, ou como também é conhecida, chamada geral. A chamada universal, ela é extensiva a todas as pessoas, indistintamente delas. Então a primeira coisa que nós aprendemos nesta noite é que a chamada geral, ela é extensiva, ou seja, ela não é simplesmente para um grupo de pessoas, ela não é simplesmente para um povo seleto, não, mas ela é extensiva, ela abrange toda a raça humana. Basta a pessoa ouvir e entender esse chamado da parte de Deus, e ela é indistintamente, seja você pobre, rico, milionário, bilionário, a chamada também é para você, a chamada também te pertence. Então essa chamada universal, ela é extensiva, ela abrange todas as pessoas, e dentro dessa chamada, as pessoas são convidadas para a salvação e para o arrependimento. Então, dentro dessa chamada universal, as pessoas são convidadas para a salvação e para o arrependimento. No capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, Pedro está preso e ele foi levado para o Sinédrio. E no capítulo 4, versículo 11, existe uma palavra muito poderosa. Pedro, diante do Sinédrio e diante do povo que estava ali assistindo, no versículo 11 ele vai dizer: esse Jesus, a pedra que os construtores rejeitaram, ele se tornou a principal pedra, e não há outro Salvador, e abaixo do céu não existe outro nome dado aos homens em que importamos que nós sejamos salvos. Olha a afirmação de Pedro naquele momento, cheio da unção, cheio da autoridade. Não existe outro Salvador, e não existe abaixo do céu outro nome que seja dado aos homens, que importemos que sejamos salvos. Então essa chamada universal, ela é uma chamada extensiva para todos os homens. Vamos agora para algumas referências bíblicas. Acompanhe na sua Bíblia Mateus, capítulo de número 11 e o versículo de número 28. Jesus, ele vai dizer assim, fazendo o seguinte convite: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí o versículo 30 ele continua dizendo: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está fazendo um convite para todos. Olha o que ele está falando: vinde a mim, não um grupo, não alguns irmãos, não somente aquela etnia, não somente aquele povo. Ele está falando todos. Vinde a mim todos que estáis cansados
e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, o chamado é para todos. Vamos olhar também lá, essa referência que está lá em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo de número 2, a partir do versículo 1. Eu gosto, irmãos, de todas as referências eu ler, porque isso faz com que você também, que está nos assistindo em casa, você abra a sua Bíblia e você também tem esse contato com o texto bíblico, porque isso é muito importante e fundamental, até mesmo para você começar a se familiarizar com o texto bíblico. Então, lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, Paulo escrevendo a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 1, ele vai dizer o seguinte: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas e orações, intercessões, ação de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que acham investido de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Isso é bom, aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Olha o que Paulo está falando, olha que coisa poderosa que Paulo está exortando a Timóteo, dizendo: olha, eu te exorto, Timóteo, para que você pratique as súplicas, orações e intercessões e ação de graça por todos os homens. Aí no versículo 4 ele vai dizer: o qual Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Então essa chamada, a chamada universal, ela não é simplesmente uma chamada para um grupo, não. Ela é uma chamada específica para todos nós. Amém? Em Atos capítulo 16, a partir do versículo 27 e 33, o contexto é que Paulo e Silas estavam na prisão. E de repente os dois começam a louvar a Deus, começam a orar, começa a gerar aquela comunhão dentro da prisão. Tinha motivo para entristecer, tinha motivo para poder murmurar, mas eles fizeram daquele momento triste uma oportunidade de adorar o nome santo do Senhor. E começaram a adorar. E de repente veio um grande terremoto ali dentro daquela prisão, e as cadeias se quebraram. O texto bíblico vai nos dizer que quando o carcereiro acorda, que ele não vê ninguém na prisão, ele desembainha a sua espada para tirar a sua própria vida. Mas quando Paulo vê isso, Paulo grita: ei, rapaz, não faça mais isso, porque nós estamos aqui. O texto vai dizer bíblico que ele pega uma lamparina e entra. E quando ele chega lá, vê todos lá naquele lugar. E saindo para fora, ele faz uma pergunta para Paulo, dizendo: o que eu poderei fazer para ser salvo? E Paulo libera uma palavra para aquele homem, dizendo: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E saindo, pregaram a palavra para toda a família daquele carcereiro. E o texto vai dizer que eles foram batizados. Então olha que interessante, ele ouviu a palavra, ele creu, ele trouxe o evangelho para dentro da sua casa, a sua família recebeu a palavra de Deus e todos foram batizados e começaram a viver uma nova vida em Cristo Jesus. Aleluia! Mas existe um texto interessante que está lá em Atos, no capítulo de número 2, Atos dos Apóstolos,
capítulo 2, e o versículo de número 37, o capítulo 2 de Atos, os apóstolos estão vivendo uma experiência ímpar, a descida do Espírito Santo. Eles foram impactados, foram cheios, começaram a falar em novas línguas. Aí de repente a porta do cenáculo abre e algumas pessoas acharam que os discípulos estavam embriagados. Mas Pedro, quando começa a falar, aquele povo achou estranho aquela situação, porque eles vão relatar aqui no versículo de número 8 do capítulo 2, dizendo: estavam, pois, todos atônitos e admiravam, dizendo: vede, não são porventura Galileu todos esses que estão aí falando? E como nós ouvimos na nossa própria língua materna, nós somos de Patos, Medos, Elamitas, natural da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do ponto da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões de Cirene, como eles falam, e nós ouvimos na nossa própria língua. Aí Pedro começa a fazer aquele discurso poderoso, cheio do Espírito Santo. E depois de eles ter ouvido toda a mensagem de Pedro, o versículo 37 do capítulo 2, eles vão dizer: ouvindo eles estas coisas, compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, responde-lhe: arrependei-vos cada um de vós e sejais batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois é para vós outros a promessa, e para os vossos filhos, e para todos que estão longe, isto é, para quanto o nosso Deus chamar. Oh glórias! E o versículo 40, Pedro continua dizendo, com muitas outras palavras, deu testemunho e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, meu amado, você que está aí nos ouvindo, você que está aí nos assistindo na sua casa, a chamada universal, ela é extensiva. Ela não é para um grupo, mas sim é uma chamada para o arrependimento e para a salvação em Cristo Jesus. Amém? Vamos para o segundo tópico? Está anotando aí? Vamos lá. O segundo tópico é a chamada ministerial.